Como foi o seu dia hoje? Seus filhos beberam água e se alimentaram? Foram à escola? Estão bem de saúde? E teve algum dia em que sentiu medo de não poder dar isso a eles? Algum dia em que eles ficaram doentes e você teve medo de não receber o melhor tratamento? Imagine ter esse tipo de pensamento todos os dias. Dias em que mães e pais se preocupam porque suas crianças não têm alimento, escola ou cuidado para um problema de saúde. Porém, no que depender da Missão África, esses dias são passado. Graças aos esforços de voluntários e doadores, os dias das milhares de pessoas ajudadas pela ONG são de acesso à educação, água potável, ao tratamento para doenças e à nutrição básica para viver. Há mais de 3.600 dias, as histórias de quem vive em situação de vulnerabilidade em Moçambique são assim, de mudança para melhor. E sabe o que mais? Não é só a vida delas que se transforma. O impacto acontece em todo o entorno, em todos que vão cruzar esses caminhos. Até você, quem sabe, que pode apadrinhar uma criança ou contribuir com doações para os projetos. Sim, é com a sua ajuda que podemos e vamos seguir criando mais dias de amor, de saúde e de esperança. Este é o futuro que nos espera, se você dedicar uma parte do seu tempo a colaborar com a gente. Missão África, 10 anos de Moçambique. Amém. Quem tiver mais interesse em conhecer os trabalhos da Missão África, nós temos o Instagram, @ONG Missão África. E eu quero aqui, antes da gente compartilhar a palavra, eu quero fazer um desafio para essa congregação. Porque normalmente nessas missões nós arrecadamos, e quem já acompanhou, já nos ajudou a arrecadar medicamentos para levar. Então a gente sempre faz uma arrecadação grande de medicamentos, mas dessa vez não será possível levar os medicamentos aqui do Brasil, por questão de logística. Agora os voos estão mais reduzidos, então a gente vai ter que dormir em Joanesburgo na ida, são 2 dias para ir, na volta também 2 dias para voltar. Isso inviabiliza essa logística, transitar com esses medicamentos. Então a gente levava normalmente mais de 40, 50 malas só de medicamentos, e isso não vai ser possível. E para isso nós estamos levantando recursos para comprar essa medicação lá, medicação para que os médicos consigam realizar os atendimentos e para que as famílias consigam continuar os tratamentos orientados pelos médicos. E nós temos um desafio grande ainda. Por quê? Porque é muito caro o medicamento lá em Moçambique, não é barato adquirir esses medicamentos lá. E segundo, porque a quantidade de atendimentos é enorme. Então, a Ana, minha esposa, é médica, ela costuma ir nessas missões. Essa infelizmente, ela não vai conseguir ir por motivos óbvios, né? Tá ali cuidando de outra missão, que são nossos pitucos. Mas a gente chega a realizar 500 atendimentos num dia lá. Então, são muitas crianças, muitas famílias. É um trabalho realmente muito intenso. E nós temos um desafio até o dia 14, de R$50 mil ainda para ser levantado. Nós já conseguimos a metade do recurso, que o nosso desafio total é de R$100 mil. E eu vou deixar aqui o Pix para quem quiser fazer sua contribuição voluntária, uma doação. Qualquer valor vai somar nessa quantia, que é um desafio grande, mas eu creio que nós iremos alcançar até o dia 14, porque é por uma causa que a gente sempre abraçou como comunidade aqui, como congregação. Para quem quiser e tiver interesse, pode me procurar no final do culto. Paulo Neto, eu tenho outras formas de ajudar, eu quero me envolver mais, quero conhecer mais de perto o trabalho da missão. Me procure no final do culto para que a gente possa conversar e eu te passar um pouco mais detalhado. Aqui é muito pequeno o tempo para a gente contar, né? Mais de 10 anos de história, fica difícil a gente passar em alguns minutos, mas de fato é um trabalho que tem transformado vidas lá. Hoje nós temos, só para vocês terem uma ideia, 4 escolas que funcionam de segunda a sexta, onde a gente atende as crianças com educação, acompanhando a grade curricular, né, lá de Moçambique, com alimentação, além do acompanhamento nutricional de todas essas crianças e das famílias das crianças. Então, é um trabalho intenso, é um trabalho desafiador, mas que Deus tem nos sustentado ao longo desses mais de 10 anos. Amém? Bom, meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa manhã
É algo que tem queimado muito forte na minha vida. Eu acho que talvez por fazer parte de uma geração que tem sofrido com os desafios do nosso tempo, né? A nossa geração, a geração ali dos 30 e poucos anos, é uma geração que viveu uma transformação, uma transição muito desafiadora, né? A gente nasce no mundo analógico e cresce e enfrenta um mundo completamente digital. E é um desafio para a nossa geração entender tudo isso, essas transformações, porque ao mesmo tempo que a gente tem saudade das brincadeiras de criança e daquele mundo um pouco mais analógico, né? Aquele mundo ali do lápis de cor, do giz de cera, a gente sabe que nós precisamos compreender o nosso tempo, como sempre foi. Compreender a linguagem do nosso tempo, compreender os desafios do nosso tempo e sermos cartas vivas para o tempo de hoje. Mas algo tem me preocupado, e eu acho que essa preocupação ela é mais do que uma preocupação, ela é uma constatação de um desafio que tem matado a nossa geração. Matado não só o povo de Deus, mas matado o mundo, que é a distração. Nós vivemos numa geração extremamente distraída. Nós vivemos num mundo extremamente distraído e essa distração tem nos matado. Nós olhamos, e eu trabalho na área corporativa, trabalho com educação e quando a gente está ali acompanhando muitas vezes os bastidores de clínicas, de carreiras, a gente vê o quanto que as pessoas têm se distraído naquilo que não deveria ser motivo de distração, e essa distração leva para a ansiedade, leva para a depressão e leva para uma vida que acaba se perdendo e fugindo daquilo que é o propósito original de Deus para as nossas vidas. E quando a gente olha para o plano de Deus para as nossas vidas, o propósito que Ele tem para cumprir na nossa vida, é muito claro e palpável a gente entender que existe uma promessa que Deus vai cumprir na nossa vida, assim como Ele sempre cumpriu em todo o tempo. A gente passou por um desafio na nossa casa no começo do ano e que me fez refletir muito sobre a fidelidade de Deus. Porque eu não sei em qual momento da nossa vida a gente começou a achar que as coisas estavam sobre o nosso controle e não sobre o controle e a total dependência de Deus. Eu não sei em qual momento a gente se envaideceu tanto ou ficou tão soberbo a ponto de achar que existe alguma coisa que seja capaz em nós de garantir um futuro, de garantir alguma mudança de circunstância, a não ser a total fidelidade de Deus. E por que eu aprendi isso? Porque eu fiquei 28 dias visitando meu filho na UTI, todos os dias. E não tinha nada que ele pudesse fazer ali para mudar aquela realidade. Nada. O Álvaro, nos seus primeiros dias de vida, ele não tinha técnica, ele não tinha habilidade, ele não tinha competência, ele não tinha carreira, não tinha recursos que pudesse fazer alguma diferença ali na vida dele, dentro daquela incubadora. E a gente do lado de fora se sente tão vulnerável quanto. Porque por mais que a gente tenha se planejado, preparado, o tempo de Deus é completamente diferente do nosso. A forma como Deus quer escrever a história de cada um é completamente diferente, como é que às vezes a gente planeja escrever o roteiro da nossa vida. E ali eu ficava olhando para o Álvaro e falava assim: quem que ensinou ele a lutar pela vida? Quem que ensinou ele a respirar? Quem que ensinou o coração dele a bater? Porque a gente vai vivendo, e quanto mais a gente vai ficando bom no que a gente faz, a gente começa a achar que são as nossas habilidades que garantem alguma coisa na nossa vida. Quanto mais musculoso a gente vai ficando no exercício de viver, quanto mais casca a gente vai criando, quanto mais competente a gente vai ficando, a gente começa a achar que são essas competências que vão tirar a gente do ponto A e levar a gente para o ponto B. Isso vai nos afastando dessa consciência de dependência que nós nunca deveríamos deixar de ter em relação ao nosso Pai. Porque eu quero te dizer uma coisa: por mais competente você seja hoje, o seu coração só bate porque Deus quer. O seu pulmão só respira porque Deus quer.
por mais habilidoso, inteligente, por maior que seja a força do seu braço para fazer e realizar aquilo que você realiza hoje, se não fosse Deus te chamando desde o ventre da sua mãe, você não estaria aqui. E a ciência, quanto mais tempo passa, mais ela vai trabalhando para confirmar aquilo que a Bíblia já nos dizia, né? Porque a palavra de Deus diz que nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Por muitos anos a gente achou que era a nossa competência de ser o mais rápido a chegar no óvulo ali que fez de nós o grande premiado. Mas agora a ciência descobriu que é o óvulo que escolhe o espermatozoide que ela vai permitir entrar. Ou seja, a Bíblia nunca esteve errada. Foi Deus que nos escolheu lá no ventre da nossa mãe. Falou, é você que eu escolhi. E a gente vai se distraindo. A gente vai se distraindo nos desafios e vai se esquecendo daquilo que é a promessa de Deus para nossas vidas, daquilo que está escrito na Bíblia. E o povo brasileiro, especialmente, é um povo... Se o mundo já é um mundo distraído, o povo brasileiro é um povo duplamente distraído. Não é à toa que nós somos campeões de audiência, de reality show, campeões de engajamento em tudo que é fofoca, tudo que não é relevante, tudo que é medíocre, superficial. O brasileiro, ele é campeão de audiência. Nós já somos o terceiro, quase o segundo país que gasta mais tempo em redes sociais do mundo. A gente gasta quase 4 horas por dia da nossa vida. Essa é a média de uso das redes sociais do brasileiro hoje. 4 horas por dia navegando em redes sociais, vendo fofoca, vendo notícias, vendo tudo aquilo que o diabo tem usado para nos distrair em relação àquilo que é a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes a gente fala que não tem tempo para orar, muitas vezes a gente fala que não tem tempo para ler a Bíblia, faz só o que sobra, entrega para Deus só o que nos sobra, só o restinho do nosso dia, só aquele último minutinho antes de dormir para fazer uma oração, ou aquele primeiro minutinho antes de sair de casa. Mas a gente não tem verdadeiramente uma vida entregue ao Senhor para conhecê-lo em intimidade, aprofundar naquilo que é a nossa intimidade com Deus, para que a gente tenha capacidade de discernir o que Ele quer realizar através de cada um de nós. E aí muitas vezes a gente passa a nossa vida murmurando daquilo que está nos cercando, daquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas não entende o que Deus quer fazer através da nossa vida e por que Ele tem nos permitido passar por tudo que a gente tem passado. E aí eu quero trazer aqui a história do povo de Deus, que foi liberto do Egito, liberto da escravidão, para tomar posse e entrar na terra prometida. Porque esse é o convite de Deus para as nossas vidas. Deus enviou Jesus, seu único filho, para que fosse o nosso Redentor, para que nos libertasse dessa mente escrava, dessa mente que só consegue enxergar aquilo que os olhos naturais veem e não consegue entender aquilo que o mundo espiritual e que os olhos espirituais deveriam estar enxergando. E enquanto nós insistimos em sermos um povo raso, que é outro problema dessa nossa geração, nós somos um povo extremamente raso em tudo que a gente faz. A gente não se aprofunda nas relações, a gente não se aprofunda no trabalho que a gente tem que fazer, a gente não se aprofunda nos estudos. Se a gente olha para os dados do Brasil, de educação, de tudo, de divórcio, é uma nação extremamente rasa. Esses dias eu estava palestrando para um grupo de empresários e eu gostei até de usar aquela sigla MVP, que é uma sigla que a gente usa no empreendedorismo para trabalhar alguns testes em fase embrionária de negócios, né? Que é o mínimo viável produto, né? E aí o problema do brasileiro é que ele continua sendo o mínimo viável mesmo depois que a viabilidade já foi constatada. Nós nos acostumamos a ser um povo mínimo viável possível em tudo que a gente faz.
A gente aprende muitas vezes na escola a só fazer escola para ter um diploma, ou só ter nota para passar de ano, e assim a gente vai levando a nossa vida medíocre, fazendo o mínimo possível para não ser reprovado em nada. Aí a gente se torna o mínimo viável possível aluno, a gente se torna o mínimo viável possível amigo. Eu só sou amigo no limite de não perder as amizades que eu acho importante e necessário ter. Eu sou o mínimo viável marido simplesmente para poder não perder um casamento. Eu sou o mínimo viável trabalhador, funcionário, empregado, só para não ser demitido. Eu sou o mínimo viável crente. Eu vou na igreja uma vez por semana e talvez uma vez no mês só, no dia da ceia, para não perder a bênção. Eu dou meu mínimo, o meu dízimo, o mínimo viável possível para me proteger do devorador. Eu faço as minhas orações mínimo viável possível para não perder a bênção. E assim a gente vai vivendo uma vida medíocre em tudo que a gente faz. E não é para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus nos libertou da escravidão. Deus tem uma terra prometida para nós e é para lá que Ele está nos conduzindo. Mas existe um processo para ser vivido nas nossas vidas. Um processo que glorifica o nome de Deus, que revela o teu amor, que expande o reino dos céus, que faz com que a família seja ampliada. E nós precisamos entender que isso passa pelo testemunho da nossa vida. O quão inspirador é a nossa vida hoje. O quanto nós inspiramos os nossos amigos, as nossas relações a servir a um Deus que nós chamamos de Pai. Será que os irmãos que nós estamos chamando de irmãos querem ter o Pai que a gente tem? Porque quando Ele olha para a nossa vida, será que é inspirador fazer parte dessa família? Uma família que muitas vezes prega um Deus, mas não vive o que esse Deus prometeu. Isso é sério. Essa forma superficial como a gente vive a nossa relação com Deus e a forma como a gente é testemunho do Evangelho, no qual a gente fala que a nossa vida toda está fundamentada, é perigoso. Esse dia eu vi um comediante de um stand-up, um vídeo, talvez você já tenha assistido aí. Ele fazendo uma piada, mas uma piada que denuncia algo muito grave sobre o povo de Deus. Porque nós estamos muito ocupados com tudo, menos com aquilo que de verdade importa. E na piada que ele faz, ele fala que ele estava conversando com uma pessoa evangélica. Uma pessoa que fala que a vida dela inteira e todas as decisões de vida estão pautadas no único livro da vida que é a Bíblia. E nós somos esse povo. Esse povo que fala, que acorda e dorme, que fazem as suas escolhas, que tomam as suas decisões, que fundamentam os princípios da sua vida nessa palavra. E o cara estava dando todo esse discurso lá para o comediante. Eu sou essa pessoa, eu não faço isso porque isso é pecado, eu vivo assim porque isso é um princípio da Bíblia, eu sou filho de Deus, eu sou filho da promessa, e e falou, legal, onde que está isso? Está na Bíblia, o livro da vida, o manual da vida, é ali onde eu tenho tudo que eu preciso para viver. Nossa, que legal. Você já leu ele de cabo a rabo? Não. Nunca li. Quantos livros você já leu na vida? Já li mais de 100 livros na vida. Sobre carreira, sobre as 10 formas de ficar rico, sobre as 5 maneiras de ter uma vida mais saudável. Mas aquele livro especial, que eu falo que é o livro que é o guia da minha vida, no qual eu estou fundamentando todas as minhas decisões, na qual eu estou criando os fundamentos e os alicerces da minha casa, da minha família. Esse livro eu estou deixando para depois. Onde que está a coerência nisso? Onde que está a coerência desse povo que fala que é um povo que crê na palavra de Deus, mas não medita nela dia e noite, assim como a Bíblia nos orienta a fazer? Onde que está a coerência do povo de Deus que ele crê menos no poder da oração do que numa notícia do CNN ou no Jornal da Globo? Onde que está a coerência desse povo? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que uma das maiores estratégias do diabo para nos distrair no percurso, para nos distrair, porque o diabo ele não pode tocar naquilo que Deus prometeu para a sua vida, meu irmão.
O diabo não tem poder maior do que Deus para fazer com aquilo que Deus prometeu seja menor do que aquilo que ele quer fazer na sua vida. Então o diabo nunca vai conseguir tocar naquilo que Deus estabelece sobre você. Mas ele consegue te distrair no caminho. Ele consegue fazer você gastar 40 anos para percorrer um caminho que poderia ser percorrido em 11 dias, assim como o povo precisou viver no deserto. E nós precisamos deixar de ser esse povo distraído, displicente, um povo murmurador, um povo de pouca fé. Porque senão, meus irmãos, eu vou falar a verdade, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum o evangelho ser mais um item de mediocridade na sua vida. Mais uma medalha de sou mais ou menos crente também. Assim como a gente vai se acostumando a ser tudo na vida, mais ou menos marido, mais ou menos aluno, mais ou menos profissional. Porque a palavra de Deus já garante, se tem algo que Deus rejeita, é o medíocre, é o morno, é o que está em cima do muro, esse ele vomita. Então talvez no mundo, a mediocridade ela até passa. E sabe por que ela passa? Porque ela distrai. E o diabo não quer a gente atento. O diabo não quer a gente em estado de alerta. Porque quando a gente está abaixo, quando a gente está abaixo da linha da mediocridade, a gente fica em estado de alerta, modo sobrevivência. É mais perigoso você estar em cima do muro, é mais perigoso você estar na média do que você estar abaixo da média ou acima da média. E é isso que eu quero trazer, essa palavra de exortação que eu quero trazer. Porque quando você está abaixo, quando você está no estado de miséria, igual a gente encontra lá em Moçambique, você está lutando pela vida. Aí você não tem opção. É modo de sobrevivência, é quase que instinto animal. É assim, é o instinto humano que vai estar ali. Você vai batalhar, você vai lutar, você vai se defender. Agora a zona de conforto na linha da mediocridade, essa é perigosa, essa é a que distrai. A pessoa que está ali lutando pela vida, ela não fica distraída não. Porque ela sabe que qualquer distração equivale à morte. Agora esse que está na média, esse Deus na Bíblia garante que ele vai rejeitar. Então a gente não pode achar que o evangelho na nossa vida ele vai ser mais uma matéria, assim como várias outras na nossa vida, que a gente vai conseguir empurrando com a barriga e deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai dar tudo certo no final. Porque não é isso que Deus espera dos seus filhos. Não é essa carta viva que Ele quer escrever através da sua vida, para que você seja testemunho de glória, testemunho de honra, e que você seja um embaixador do reino aqui na terra. E para isso nós precisamos ser um povo posicionado. E quando a gente olha para a história do povo de Deus sendo liberto do Egito, a gente vê que muitas vezes a gente fala assim, como que esse povo foi teimoso, né? Eles tinham uma palavra, eles tinham uma orientação vinda de Deus, eles tinham uma promessa, e mesmo assim eles passaram 40 anos no deserto. Eu não vou ser deselegante aqui de pedir para cada um falar a sua idade, mas talvez ela só revele o tempo de deserto que você tem vivido. Eu tenho 38, e talvez desses 38, se eu for parar para contar, eu tenha passado boa parte dele distraído no deserto, e se eu não vigiar, eu vou viver 39, 40, 50 anos, mais do que o povo viveu no deserto, distraído, murmurando, questionando o processo de Deus nas nossas vidas. E lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 7 e 8, Deus disse assim: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Essa foi a promessa de Deus para o seu povo.
promessa de que ele mesmo estava empenhado em libertar aquele povo das mãos de quem o escravizava. E Deus fez isso se cumprir. Deus fez o faraó fazer o impossível naquele tempo, libertar o povo da escravidão. Está certo que Deus precisou permitir que pragas atingissem aquele povo, para que o faraó temesse o poder de Deus e tivesse o coração amolecido para libertar aquele povo. Mas ele mudou de ideia depois, porque ele vê que estava perdendo uma mão de obra preciosa, e manda o seu exército perseguir aquele povo. Mas como Deus tinha empenhado uma palavra, ele também estaria empenhado a fazer tudo para que aquela palavra se cumprisse. E aquele povo viu coisas que talvez a gente ache que são histórias de ficção, mas aquele povo viu um mar se abrir e o exército mais poderoso daquela época ser totalmente destruído. Aquele povo atravessou por um mar que foi aberto, que fisicamente é impossível acontecer. Aquele povo viu o poder de Deus sobre eles, agindo ali, e continuou questionando se eles estavam fazendo a coisa certa. Pela falta de fé, pela falta de obediência, muitas vezes, nós, mesmo desfrutando do poder de Deus nas nossas vidas, continuamos duvidando da sua fidelidade. E eu quero voltar ao ponto aqui do início. Se não fosse pela fidelidade de Deus, meu amigo, em fazer o seu coração bater de forma ininterrupta desde o dia que ele foi formado no ventre da sua mãe, você não estaria aqui. Você não precisaria de um exército egípcio te perseguindo, não. Bastava o seu coração parar de bater para que a sua vida fosse destruída. Bastasse você não dar conta mais de respirar. E a gente não entende que isso é o poder de Deus sobre as nossas vidas agindo diariamente. Sabe por quê? Porque em algum momento a gente achou e foi enganado e caiu na lábia do diabo de achar que é a nossa competência que nos sustenta e não a fidelidade de Deus. E aquele povo tinha um endereço, a terra prometida, assim como nós temos. Só que quando eles chegaram naquela terra, ela estava ocupada por homens muito mais poderosos aos olhos humanos, muito mais fortes aos olhos humanos do que eles. E aí qual que foi a equação que eles fizeram mais uma vez? Nós não temos capacidade de derrotar esse povo que ocupa a terra que Deus nos prometeu. E esse povo se rebelou. Esse povo não tomou posse daquela terra e precisou ser tratado. E precisou passar 40 anos no deserto para que fosse tratado e para que uma nova geração fosse levantada e tomasse posse daquela terra. E é assim que a gente tem conduzido as nossas vidas muitas vezes. Porque a gente já viu Deus fazendo um faraó nos libertar da escravidão. A gente já viu Deus abrindo o mar para a gente passar. A gente já viu Deus fazer o maná cair do céu e ter alimento na nossa mesa, sem a gente nem entender como. A gente já viu água sair da rocha, sem nem entender como, para matar a nossa sede no deserto, para saciar a nossa fome no deserto. Mas a gente ainda continua questionando se Deus vai, de fato, nos fazer entrar na terra prometida. Até quando? A pergunta é: até quando nós vamos continuar sendo um povo distraído no deserto? Será que de fato a gente vai precisar sacrificar mais gerações e gerações e gerações? Será que de fato esse é o legado que nós queremos deixar para os nossos filhos?
Você só vai entrar na terra prometida no dia que com suas forças você conseguir destruir um faraó, no dia que com suas forças você conseguir produzir comida no deserto, no dia que com suas forças você conseguir fazer jorrar água no deserto, aí sim você será capaz de entrar na terra prometida. Será que é esse o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos e para a nossa geração? Porque enquanto essa for a nossa mentalidade, enquanto for assim que a gente pensar, agir e tomar as nossas decisões, nós continuaremos vivendo uma vida no deserto. Deus não vai nos permitir entrar na terra prometida enquanto nós não tivermos consciência de que nos tira do ponto A e nos leva até o ponto B é a sua fidelidade e a sua fidelidade em fazer a promessa dele ser cumprida. E nós precisamos viver essa vida de dependência. Porque essa vida de dependência, ela não é para nos deixar numa zona de conforto. Porque essa vida de dependência, ela nos chama a responsabilidade. Existe uma terra para ser assumida, conquistada, e nós precisamos estar debaixo da obediência daquilo que Deus está nos orientando a fazer. Agora, a gente nunca vai conseguir ser obediente se a gente não conhecer de verdade o coração de Deus na sua intimidade. Eu com a paternidade, eu brinco que com a paternidade eu estou aprendendo a ser filho. Porque eu fui um filho muito questionador enquanto eu vivi debaixo do teto do meu pai. E olha que eu tenho um pai, vocês sabem, que é um grande homem. Eu tenho uma mãe que é uma inspiração na criação de filhos. Mas mesmo assim, eu questionei muitos processos. Agora, até quando nós vamos continuar sendo crianças na nossa relação com o nosso Deus Pai? Porque a terra prometida é a terra para um povo maduro. Um povo que conhece Deus intimamente e que para de questionar os processos de Deus na sua vida. Porque tem momentos na nossa vida, meu irmão, que o deserto é o maior presente que Deus poderia te dar. E esses dias eu estava aconselhando um amigo que está passando por um deserto, e eu conheço ele intimamente, e ele ainda acha que a terra prometida dele é um saldo bancário recheado. E eu falo assim: meu amigo, agradeça a Deus por não estar deixando você prosperar do jeito que a sua casa está. Porque se o dinheiro entra na sua vida agora, eu vou te falar, você já tinha largado tudo, chutado o balde, abandonado seus filhos, largado a sua esposa. Porque você acabou de me falar que você só não faz isso aqui porque está apertado. Então agradeça o aperto, agradeça o deserto, porque ele é ainda o que está te mantendo fiel àquilo que é a vontade de Deus. Então, o deserto nas nossas vidas, muitas vezes, ele serve para nos purificar, para nos tratar, para nos lapidar. O povo de Deus precisou passar 40 anos nesse tratamento no deserto. Agora, a gente precisa entender que o deserto não é o nosso destino. O deserto é um lugar de passagem na nossa vida. Não é lá a nossa terra prometida. E nós somos tão medíocres, que se a gente não for lembrado disso, é perigoso a gente se contentar com o deserto. Pior do que isso, nós somos tão medíocres que o povo de Deus, em diversas vezes, preferiu voltar para o Egito e voltar a ser escravo. Questionaram Moisés nesse processo várias vezes. Era melhor a vida que nós tínhamos lá no Egito, como escravo, porque lá pelo menos a gente tinha comida garantida. E sabe, meus irmãos, é exatamente isso que nós temos feito várias vezes na nossa vida. Trocado a terra prometida pela garantia de um salário bem pago.
trocando a terra prometida pela garantia de que, por mais que seja uma vida de escravidão, pelo menos eu vou ter comida na mesa. Isso é um lugar de morte. E não foi para isso que Deus nos levantou. Não foi para isso que Deus enviou Jesus. Não é para esse lugar que nós devemos continuar olhando. E aí a gente precisa se levantar, crendo que existe uma terra prometida por Deus, que nos aguarda, e nós precisamos tomar posse dela. Mas talvez até agora eu tenha falado de deserto, tenha falado dos desafios do deserto, da escassez do deserto, da privação que o deserto produz nas nossas vidas, e você pode até pensar, Paulo Neto, essa mensagem eu tenho certeza que está fazendo sentido para alguém aqui, mas ela não tem nada a ver comigo. Porque o meu deserto eu já superei há muito tempo atrás. Eu não tenho privação, eu não tenho dificuldade, eu não tenho desafios. A minha vida está perfeita. Eu encontrei a minha terra prometida. Ou às vezes, como eu disse, na nossa vaidade, eu não encontrei a minha terra prometida, mas eu consegui construí-la com o sucesso do meu trabalho. É muitas vezes assim que a gente se vangloria dos nossos feitos. Construir meu pedacinho de terra prometida, de paraíso. E eu quero te falar de outra coisa que mata e distrai tanto quanto o deserto, que chama-se oásis. Porque talvez aquilo que você está achando que é terra prometida é simplesmente um pedacinho de oásis no meio do deserto. E bastou nessa jornada você encontrar um pouquinho de sombra e água fresca para você achar que já tinha vencido o deserto e chegado na terra prometida. E o oásis, eu digo que ele é mais perigoso do que o deserto, porque é muito mais fácil você ficar distraído na sombra e na água fresca do que na areia quente e escaldante. Então tomem cuidado, meus irmãos, porque talvez de fato você não esteja vivendo mais o deserto na sua vida, mas você está completamente distraído no oásis que você construiu para você mesmo. E eu quero te falar, oásis continua sendo deserto. Se você pegar uma imagem de um oásis, ele é um pedacinho de verde de água no meio de uma imensidão de areia. Você ainda continua parado no meio do deserto, e agora é mais perigoso ainda, porque você parou de caminhar. Você está ali, num ponto parado, distraído no meio do deserto. E eu creio que esse seja o nosso maior desafio. Porque nós temos passado uma vida achando que o nosso desafio é só vencer o deserto. E aí, como nós temos uma mentalidade medíocre e não conhecemos o nosso Pai intimamente, a gente acha que vencer o deserto é conseguir construir um oásis no meio dele para a gente. Para que a gente tenha sombra, para que a gente tenha água fresca, para que a gente tenha segurança. E não é isso que Deus quer para nós. A terra prometida é muito além disso. É muito maior do que a sua capacidade de construir uma casa boa dentro de um condomínio. E está tudo certo você morar numa casa boa dentro de um condomínio. Mas é só você não achar que isso é o seu destino. É só você não se contentar achando que essa é a terra prometida de Deus para a sua vida, porque não é. O que Deus tem para nós vai muito além daquilo que são as nossas capacidades de realizar aqui. E entenda, a terra prometida nunca será fruto das nossas competências. Então, se aquilo que você está achando que é terra prometida é viável, é possível ser feito com a força do seu trabalho, eu posso te garantir, não é a terra prometida. Porque para pisar na terra prometida é só por um milagre de Deus. Nós não e jamais teríamos capacidade de alcançar esse lugar se não fosse pela misericórdia e a bondade de Deus com as nossas vidas. Então não se vanglorie daquilo que você acha que é a sua terra prometida.
Porque esse lugar não é o seu destino ainda. Ele é um lugar transitório, de passagem da sua vida. E Deus ainda tem muito mais para derramar sobre nós. Deus ainda tem muito mais para comunicar através das nossas vidas. Deus ainda tem uma terra prometida esperando ser ocupada por nós, e nós não podemos nos distrair na jornada. E essa palavra tem queimado fortemente no meu coração, porque eu vejo um povo extremamente distraído, ou distraído com medo, ou distraído na sua ansiedade, ou distraído no seu fracasso, ou distraído também no seu sucesso, no seu orgulho, na sua soberba. E tudo isso mata. Tudo isso mata. E nós não podemos aceitar viver uma vida de distração. O povo de Deus é um povo que precisa se levantar e estar atento para aquilo que Ele quer realizar através de nós. Amém? Vamos ficar de pé? Eu gostaria de fazer um apelo aqui nessa manhã. Eu gostaria de fazer um apelo para você que sente que está caminhando nesse deserto. O deserto que queima, o deserto que arde, o deserto que tem sede, fome, que tem escassez. E eu quero também fazer um apelo para você que está distraído em outro deserto, que é o deserto do oásis. É o deserto onde você tem um pouquinho de sombra, você tem um pouquinho de água fresca, mas que continua sendo um deserto. Porque o diabo, ele é sujo, ele é mentiroso. Talvez na hora que a gente sair daquela porta para fora, ou antes mesmo disso, na hora que a gente pegar o nosso celular, abrir o nosso celular, nós vamos ser bombardeados com notícias, com mensagens, com demandas, com questões a serem resolvidas. E se a gente não tomar cuidado, tudo isso aqui que a gente tem desfrutado nessa manhã, desde o momento que começou, isso aqui some como água no deserto, evapora, como uma fumaça. Mas se a gente de fato beber da água da vida, da fonte que jamais seca, da água que, além de saciar a nossa sede, produz em nós vida e faz com que a gente deixe de ser um deserto e passe também a ser fonte de água vida na vida dos nossos irmãos, isso está disponível para você aqui nessa manhã. Esse é o pão da vida. É desse alimento que nós temos que estar acostumado a nos alimentar, porque é a base de pão da vida e água da vida que nós vamos entrar na terra prometida. E somente quando nós estivermos saciados, cheios dessa água, desse pão, é que nós vamos conseguir resistir à mentira do diabo. Se nós não tivermos, se a gente tiver com um pouquinho de fome, se a gente tiver com um pouquinho de sede, na primeira proposta de sombra e água fresca, nós vamos nos distrair. O povo conseguiu se distrair no deserto, meus irmãos, com o maná caindo do céu. Vocês têm noção do que é isso? Deus fazia literalmente chover comida para aquele povo. E mesmo assim, eles conseguiam continuar questionando a fidelidade de Deus. Se você está questionando Deus porque os boletos de amanhã são maiores que sua capacidade de pagar, aquele povo questionou a Deus mesmo chovendo comida no meio do deserto. E sabe quando nós vamos parar de questionar Deus? Quando de fato sermos cheios dele, quando de fato ele habitar em nós. E eu quero que você curve suas cabeças, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e faça uma oração. Fale com o seu pai.
O seu pai que te formou desde o ventre da sua mãe, que te chamou, te escolheu pelo nome. O seu pai que te deu o DNA dele. E nós precisamos entender isso. A terra prometida é uma terra para quem tem um DNA de Deus. Não é alguém para quem tem um DNA terreno, mundano, perecível. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo precioso aqui, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é viva. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade e a Tua misericórdia, Senhor. A palavra de Deus nos diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E nós cremos que é pela Tua fidelidade, a Tua misericórdia, que todos nós estamos aqui nessa manhã, Pai. Nós não estamos aqui por coincidência, nós não estamos aqui para mais uma agenda social na nossa vida, nós não estamos aqui para cumprir um rito, Pai, mas nós estamos aqui nessa manhã porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa, porque o Senhor quer encontrar conosco diariamente. O Senhor quer ver os Seus filhos assentados à mesa, Pai. E é para isso que o Senhor sempre nos traz para esse lugar de comunhão, Pai, para que a Sua bênção seja experimentada por todos nós na comunhão dos irmãos, Pai. E eu quero aqui, Senhor, fazer um clamor para cada um que colocou a mão sobre o seu coração nessa manhã, Pai, e aceitou esse apelo, Pai. Para todos aqueles que nesse momento têm enfrentado um deserto na sua vida, Pai. Seja o deserto da escassez, da areia quente, do sol, da sede, da fome, ou seja no deserto do oásis, que distrai e mata da mesma forma. Nós sabemos que a terra prometida que o Senhor tem para nós não é essa, Pai. E nós não queremos perecer no nosso deserto. Nós não queremos retroceder, nós não queremos voltar a ser escravos, Pai. Porque foi para a vida que o Senhor nos libertou. E nós queremos viver a vida que o Senhor tem para cada um de nós aqui, Pai. Nós queremos verdadeiramente desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós e sermos testemunhos vivos da Tua fidelidade, da Tua bondade, do Teu amor para conosco, Pai. Tire do nosso coração toda dúvida, toda ansiedade, todo medo, Pai. Porque o Senhor venceu na cruz, através da vida de Jesus, o maior de todos os medos, que é a morte. E agora não tem mais nada o que a gente tenha que temer, porque até a morte foi vencida na cruz, Pai. E nós queremos viver uma vida convictos, uma vida cheio desse amor, cheio da palavra do Senhor, Pai. Uma vida não mais rasa, não mais medíocre, mas uma vida abundante, abundante naquilo que é o nosso chamado e o nosso propósito aqui na terra, Pai. Não abundante daquilo que nós consideramos ser relevante, Pai, mas abundante naquilo que é a Tua vontade para nós, Pai. Nós não queremos viver mais nenhum dia, Senhor, caminhando, guiados pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelas nossas dúvidas ou pelas nossas convicções, Pai. Mas nós queremos caminhar dia após dia, guiados pelo Teu Espírito Santo, que agora habita em nós, Pai. Então não nos deixe olhar mais para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás, Pai. Mas que a gente continue caminhando com os olhos fixos no Senhor, Pai. Sabendo que é o Senhor quem sustenta o nosso caminhar, o nosso andar dia após dia. Até que a gente entre na terra que o Senhor prometeu para nós, Pai. Em nome de Jesus, eu Te clamo e Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém e amém. Amém, igreja. Obrigado por mais esse tempo em família. Para quem se sente parte dessa casa, dessa família, nós temos os nossos desafios. Então, quem trouxe a sua oferta, a sua contribuição, fique à vontade para trazer aqui na frente. Aqui a gente não precisa de trilha sonora para cumprir com as nossas responsabilidades, tá? Porque não é uma ação emocional. Isso aqui é uma ação e uma decisão de quem entende a responsabilidade de fazer parte daquilo que são os desafios do ministério e da casa de Deus.
Então fique à vontade, não precisa de trilha sonora, apesar de que eu vou pedir para o Betão cantar mais um louvor aqui pentecostal para a gente encerrar. E um bom domingo, vão todos em paz.